A origem de toda angústia é a de ter perdido o contato com a verdade. Olá, buscadores! Como vimos em vídeos anteriores, a nossa humanidade terrestre está envolvida em um conflito de caráter estelar de grande escala e ainda que não conheçamos a sua existência, que sejamos céticos em relação a ele, ou se queremos simplesmente ignorá-lo, para entender muitas das situações cotidianas e vários contextos do nosso planeta, primeiro precisamos considerar a sua ocorrência e tratar de analisá-lo com atenção. Dessa forma, buscadores, para auxiliar as humanidades tocadas pelo caos, dentro do plano de resgate de Columbine, necessário seria então que fosse criado alguns canais de transmissão para poder transmitir as chamadas profecias. Eu espero que você já tenha entendido isso. Deste modo, a classificação das comunicações se baseia então em 3 graus de contato e em 6 estados decorrentes, que são as consequências desses contatos. Então, já prepare um cafezinho, deixe aquele like e se inscreva aqui no nosso canal, porque é isso que iremos estudar juntos hoje. Bom, este fenômeno, em linhas gerais, pode ser estudado dentro da ufologia ou da ovniologia, né? Pois são os campos de estudo sobre as reuniões de hipóteses sobre pessoas que são capazes de avistar objetos voadores não identificados e que podem chegar a ter algum tipo de contato imediato e ou presencial. Antes de qualquer crítica, este assunto sobre os extraterrestres infelizmente não é tratado pela sociedade com a seriedade que deveria. E isso é facilmente comprovável na caixa de comentários de qualquer rede social nas postagens que falam sobre isso, ou até mesmo se você tentar sustentar uma conversa com qualquer pessoa por aí. Muitos pensarão que você está louco. Depois de refletir e estudar bastante sobre este tema UFO, eu tenho chegado à conclusão de que isso acontece porque aqueles que fazem chacota e ironizam este assunto o fazem justamente pela falta de informação sobre essa temática e talvez por um impulso espiritual diferente daqueles que investigam, refletem e tratam de extrair o que é edificante e existente dentro das mensagens oriundas desses ditos contatos extraterrestres. Dentro deste quebra-cabeça infinito sobre os mistérios da nossa existência e da vida em geral, o assunto vida extraterrestre chega com força para preencher algumas lacunas e para nos fornecer luzes para grandes vazios de informações. Lembre-se daquilo que já vimos nos vídeos anteriores sobre os ciclos da vida, a maturidade mental coletiva da humanidade e os 7 dias de criação, porque isso ajuda aí muito a entender alguns parâmetros dos contatos alienígenas. Bom, recordando rapidamente aqueles 8 tipos de contatos extraterrestres que estudamos anteriormente, nós pontuamos que se trata de encarnação de uma essência estelar, as psicografias, as telepatias, as visões, as abduções, os sonhos e os presságios, e isso posto, nós precisamos então compreender agora como eles se dão por meio dos 3 graus e também dos 6 estados. Vamos lá? Vamos lá? O primeiro grau, avistamento. De maneira bem simples, o avistamento é o processo pelo qual uma pessoa consegue observar a olho nu um OVNI, que é um objeto voador não identificado, geralmente chamado de naves espaciais, as quais nós imaginamos como portadoras de luzes cintilantes ou estáticas. Essas naves se encontram a menos de 150 metros de distância no ar e não deveriam se confundir com os satélites ou as estrelas. O segundo grau, evidência física de uma aterrissagem. Um exemplo bem elucidativo deste grau são os agroglifos, pois sobre uma superfície, o pouso das naves deixam vestígios de calor ou radiação, modificações do terreno e também sua respectiva vegetação. O terceiro grau. Ele se dá por meio da observação de entidades biológicas. Elas se referem à percepção ocular de um OVNI ou de um extraterrestre dentro ou fora de sua respectiva nave, como uma subsequente possível abdução, que venha a ser um tipo de procedimento de rapto à força ou por meio de um convite consensual para que uma pessoa suba a uma nave de procedência extraterrestre. Como consequência de algum desses 3 graus, nós precisamos então contemplar, considerar e analisar também os outros 6 estados, pois isso vai nos permitindo compreender melhor este universo de contatos extraterrestres, tanto os de caráter positivo quanto negativo.
O primeiro estado é a implantação do parasita após uma abdução. Segundo a nossa pesquisa por aqui, a depender do seu caráter, é possível que ocorra uma espécie de mistura genética, gerando uma espécie de agente de seus propósitos. Após o processo de incubação e hibridização, a criatura se converte em um servidor de suas agendas e perde a sua identidade genuína original. Além disso, dentro dessa classificação, também pode ocorrer a coleta de material genético para experimentações e estudos, que dará passo ao seguinte estado. E eu creio que isso não é cientificamente comprovado, mas vale o registro. O segundo estado é a clonagem. Trata-se de uma cópia genética de um indivíduo de maneira idêntica ao original, com a finalidade de utilizá-lo como uma personalidade substituta em determinadas missões, ocasiões ou outras agendas desconhecidas. O terceiro estado é a reprogramação mental. Com uma forte lavagem cerebral, reprograma os comandos cerebrais para que estes recebam e acatem ordens. Com essa modificação cognitiva completa, o indivíduo já não é mais dominante de sua própria consciência. E assim, por meio de gatilhos, geralmente palavras, ondas vibratórias, frequências, sons e ou gestos, o abduzido pode então alterar a sua personalidade. O quarto estado, transmissão espiritual. Refere-se ao contato espiritual, transferência de informações e códigos diretamente ao espírito do ser, tanto antes do nascimento de um novo indivíduo, quanto depois deste ter nascido. É por essa razão que algumas pessoas já nasceram encarnando uma força mais avançada que o habitual, e outras que ao longo de suas vidas desenvolvem condições avantajadas de consciência de espírito. Como um grande exemplo disso, nós podemos citar aqui os casos de Cristo e de Buda. O quinto estado, contato físico com seres encarnados. Este é o caso de um contato dos humanos comuns com seres que nasceram na Terra com essa condição mencionada no tópico anterior. Neste exemplo, poderíamos dizer então que as pessoas que interagiram com Cristo e com Buda fazem parte deste contato. O sexto estado, o contato celestial. Este é um dos pontos cruciais do vídeo e também aqui do nosso canal, porque faz referência ao contato de seres humanos com seres provenientes de outras religiões celestiais. Se no caso citado no tópico anterior de um humano interagindo com alguém que nasce na Terra com uma condição espiritual diferenciada, neste estado de contato direto, o ponto principal é a interatividade de um terráqueo com um indivíduo extraterrestre que chegou aqui, em naves espaciais, proveniente de outro planeta, como se estivesse trocando experiências com outro ser humano, geralmente recebendo instruções, profecias, preparações ou outros saberes, podendo servir então como um mensageiro ou como um instrumento de mudança social. Logo de termos compreendido todos estes mecanismos pertencentes aos contatos estelares, precisamos voltar nossos olhos fortemente à ideia de que é através dos meios pelos quais sucederam os contatos e o caráter de comunicação, positivos ou negativos, que conseguiremos identificar o principal objetivo por trás de cada comunicação. Ao longo dos nossos estudos por aqui, tudo isso vai ficando mais claro e vamos conseguindo verificar individualmente qual o caráter de cada caso a ser analisado. E isso, buscadores, é sensacional. Como uma dica inicial, dentre esses contatos positivos, durante o passar dos milênios, os mensageiros das Pleiades têm utilizado de mecanismos não invasivos, pois não oferecem nenhum tipo de perigo em seus contatos, priorizam uma experiência de paz, não determinam obrigações futuras, respeitam as leis naturais, sobretudo a do livre-arbítrio, e o fazem apenas se o receptor autorizar a sua aproximação. Eles sempre buscam entregar conhecimentos positivos e edificantes, alertar sobre as artimanhas dos visitantes negativos e conceder profecias genuínas. E um dos pontos mais intrigantes é que nesses contatos proféticos, eles não exigem que o ser humano espalhe essa profecia. Eles deixam sob o critério e crivo do contactado para difundir ou não o que aprendeu. Ao contrário dessa proposta, a força invasora negativa trata de deturpar todas essas condições e faz valer da utilização principalmente da força como um método de contato, quando consideramos os raptos e também as abduções forçadas.
Ao se tratar de um contato negativo, ficam claras as intenções de submeter os humanos a seus planos de trevas, pois de alguma forma objetivam treinar os seus agentes de maldade, disseminando doutrinas de destruição e também de aprisionamento mental e físico, agindo sempre com a estratégia do anonimato e também do disfarce, o que dificulta e muito o derrocar de suas atividades. Que tal todo este conjunto de mecanismos? É bem interessante, não é mesmo? Bom, cabe a você agora, caso tenha interesse, estudar os contatos da história e analisar estes pontos mencionados para descobrir quais são os provenientes das forças do bem ou das trevas, tratando de apreciar o conteúdo das suas mensagens. Em um momento oportuno, nós iremos analisar juntos vários destes contatos e iremos extrair várias ferramentas super úteis para aplicar em nossas vidas e também alguns casos que irão expor alguns farsantes que se dizem ser da luz, mas não são. Tudo isso também servirá para começar a estudar outros elementos imprescindíveis para o nosso despertar e desenvolvimento espiritual, o conhecimento ancestral e o legado deixado pelas comunidades perdidas e esquecidas do passado. Você não imagina a quantidade de saberes incríveis que temos à disposição para resolver mistérios, para curar-nos de nossos medos e vazios interiores e também de alguns mecanismos de elevação de consciência. Mas por hora, se for do seu interesse, já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no nosso canal e compartilhando com aquelas pessoas que, assim como você, também são buscadores da verdade. Então, pessoal, por hoje é isso. Até a próxima. Buscando respostas, um caminho de uma única. Tchau!